Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. No último programa iniciamos o estudo dos primeiros 13 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João, que relata a conversa de Jesus com um rabino chamado Nicodemos. Nessa conversa, Jesus disse ao rabino que se alguém quer ver e entrar no reino de Deus, deve nascer de novo. O novo nascimento, portanto, é apenas um meio e não o objetivo final. O novo nascimento é um meio para chegarmos ao reino de Deus. Também comentamos que o reino de Deus não é o lugar para onde vamos quando morremos, mas um relacionamento com o Rei das nossas vidas, o Senhor Deus aqui na terra. Foi isso que Jesus quis dizer quando se referiu ao reino de Deus. Jesus disse àquele importante rabino que o objetivo final do novo nascimento é que o Senhor reine na nossa vida como Deus e Rei. No capítulo 17 de Lucas, Jesus também se referiu ao reino de Deus, dizendo: o reino de Deus não vem de modo visível. Jesus estava tentando mostrar a Nicodemos que, a menos que a gente nasça de novo, Deus jamais será nosso rei e nós jamais seremos súditos dele. Quando o homem nasce fisicamente, é dono do seu nariz, senhor do seu destino, e não quer ninguém reinando em sua vida, nem lhe dizendo o que fazer. O homem natural, que nasceu apenas fisicamente, é egocêntrico, e só mesmo um milagre de Deus para mudar o centro de sua vida. Jesus disse ao rabino que o que nasce da carne é carne, se referindo à natureza humana sem o cuidado de Deus. Anos atrás, levei alguns senhores para um retiro. Lá eu pedi que cada um escolhesse um lugar para ficar alguns momentos a sós e estudar o capítulo 6 de Mateus, que é o texto do Sermão da Montanha, no qual Jesus ensinou sobre seus valores. Jesus concluiu aquele ensino dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus havia dito: não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Muito bem, pedi àqueles homens que estudassem esse texto e respondessem 2 perguntas. Eles se dispersaram e responderam as perguntas individualmente. Mais tarde, nos reunimos outra vez e eles começaram a compartilhar suas respostas. Li a primeira pergunta novamente para poder ouvir suas respostas. De acordo com o ensino de Jesus, na segunda metade do capítulo 6 de Mateus, quais devem ser suas prioridades? E depois a segunda pergunta: de acordo com a sua própria experiência e de maneira como você gasta o seu tempo, dinheiro, energia, e para quem você dedica o seu amor, quais são as suas verdadeiras prioridades? Disse-lhes que uma boa dica para responder a esta pergunta seria consultar o canhoto do talão de cheques e as agendas dos últimos anos. Alguns deles disseram: pela primeira vez na vida pude entender o que Jesus quis dizer sobre ele ser a prioridade número 1 na nossa vida, nosso Rei, e sobre buscá-lo em primeiro lugar. E depois de responder a segunda pergunta, alguns disseram: eu realmente consultei o canhoto do meu talão de cheques e vi como tenho gastado meu dinheiro. E quando refleti sobre como tenho usado meu tempo e minha energia, vi que o mais importante na minha vida sou eu mesmo, a minha segurança, a minha aposentadoria e tal. A seguir, compartilhei com eles o capítulo 3 do Evangelho de João e falei sobre o objetivo do novo nascimento. Falei para eles o que temos visto nesse estudo, que o novo nascimento não é o objetivo final, mas é um meio para vermos e entrarmos no reino de Deus. Aí eu lhes disse: muitos de vocês
foram honestos o suficiente para dizer que jamais tiveram esse tipo de relacionamento com Deus, no qual Jesus foi o rei e a prioridade número 1 em suas vidas. Então, se vocês ainda não viram o reino de Deus nesse contexto, como podem dizer que já nasceram de novo? O primeiro resultado do novo nascimento é a visão do reino de Deus, e é viver o reino de Deus. Como vocês podem se julgar nascidos de novo se não vivem o primeiro resultado do novo nascimento? Como resultado deste retiro, muitos daqueles homens nasceram de novo, realmente nasceram de novo, e viram o reino de Deus. Todos nós precisamos entender qual é o propósito do novo nascimento. Todos nós precisamos ver e entrar no reino de Deus. E para isto precisamos apenas nascer de novo. Mas que tipo de experiência é o novo nascimento? No versículo 5, Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nascer de novo. O que significa nascer de novo? Lembro-me de uma vez em que o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, depois de um período turbulento, saiu na capa de uma famosa revista com a chamada Nascido de Novo, depois de algo ter acontecido na empresa automobilística Chrysler, dela ter sido recuperada por Lee e Iacocca. Também se referiram à empresa como nascida de novo. Mas não é bem isso que significa o nascer de novo que lemos em João. Nos versículos 5 e 6 do capítulo 13 de João, lemos o que significa exatamente nascer de novo. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. É necessário passar pelo nascimento físico para ser uma criatura de carne e osso. Jesus afirmou que dentro do coração humano existe a capacidade para um homem interior. Existe o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é a nossa parte física e o homem interior é o nosso lado espiritual. Assim como a parte física teve de passar pelo nascimento, Jesus afirmou que a parte espiritual do homem também tem de passar pelo nascimento. Assim como você nasceu da água, também precisa nascer do Espírito. Foi isso que Jesus disse no versículo 5. Muita gente acha que quando Jesus falou em água, se referiu ao batismo porque a água simboliza a palavra de Deus que exerce um papel importante no novo nascimento. Eu interpreto este nascer da água como sendo o nascimento físico. É como se Jesus estivesse dizendo: assim como você nasceu fisicamente, você deve nascer espiritualmente. Quando você nasce fisicamente, você nasce da água. Quando você nasce espiritualmente, você tem de nascer do Espírito. Mais adiante, no novo nascimento, observamos que os apóstolos se referiram ao novo nascimento pela palavra criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. No Salmo 51, Davi fez uma oração muito bonita e significativa. Depois de falir espiritualmente e descobrir sua pobreza espiritual e sua natureza pecaminosa, Davi pediu que Deus lhe mostrasse como ele podia ter pecado tanto. Como ele pôde cometer adultério e assassinato e depois viver uma mentira durante 1 ano e encobrir tudo. Deus mostrou a Davi qual era a sua necessidade. E quando isto aconteceu, Davi percebeu que ele era pecador desde o nascimento, ainda quando estava se formando no ventre de sua mãe, no momento em que foi concebido. O problema de Davi era o pecado. No versículo 10 do Salmo 51, Davi orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Davi estava reconhecendo diante de Deus que a única maneira de viver do jeito que Deus queria, sem cair naquele pecado outra vez, era se Deus criasse nele algo novo, algo que não estava dentro dele até aquele momento. O que Davi estava pedindo a Deus era um novo nascimento. O novo nascimento é criação. Somos criação de Deus. Paulo afirmou na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, realiza em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Procure observar como os apóstolos usaram a palavra criação
para se referir ao milagre que Jesus chamou de novo nascimento, o nascer do Espírito. Atente agora para o versículo 7 do capítulo 3 de João. Está escrito: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Quando você entende que o que é nascido da carne é apenas carne, quando você entende que está falido espiritualmente, como Davi compreendeu no Salmo 51, quando você entende que é incapaz de viver da maneira que Deus quer que você viva, quando você entende que não tem a vida eterna da qual João fala em cada um dos capítulos do seu Evangelho, quando você entende que não tem vinho na sua vida, não tem alegria na sua vida, como vimos no capítulo 2 de João, enfim, quando você entender tudo isso, não se maravilhe nem se surpreenda, você precisa nascer de novo. Jesus disse ao rabino: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus quis dizer, não se surpreenda como se o novo nascimento fosse totalmente incompreensível, principalmente para alguém como você, um mestre tão renomado. Era incrível como aquele mestre entendido de Israel não sabia do que Jesus estava falando. Ouça o que Jesus disse no versículo 10. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus estava falando claramente dele mesmo. Ele estava falando de coisas espirituais. Como Nicodemos poderia entender, hein? Por isso Jesus lhe perguntou: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus disse ao rabino Nicodemos que ele não deveria se maravilhar ao ouvir que deveria nascer de novo, como se o novo nascimento fosse algo impossível. O novo nascimento é possível, e Deus é quem opera esse milagre em nós. Jesus explicou a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Salomão afirmou no livro de Eclesiastes: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador do novo nascimento, e é por isso que o novo nascimento é possível. Eu gostaria que você lesse o 3º capítulo de João e reflita e responda 3 perguntas. Você tem de nascer de novo, mas o que é o novo nascimento? Por que nascer de novo? E como você pode fazer isso? Responda essas perguntas. Deus te abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.